Bem-vindo à apresentação do trabalho final da disciplina de Análise de Algoritmos e Estrutura de Dados da Universidade Federal de São Paulo, campus São José dos Campos, segundo semestre de 2024. Meu nome é Marcelo Vec e eu vou conduzir a apresentação do trabalho de tema Algoritmo de grafos aplicados à genealogia, uma abordagem com ETL e NetworkX. Eu sou aluno especial no programa de pós-graduação da Unifesp, sou bacharel em ciência de dados pela Univesp, especialista em qualidade de software pelo SENAC, bacharel de engenharia mecânica plena pela FEI e atuo há mais de 25 anos no segmento de tecnologia da informação. Essa é a nossa agenda de hoje. A questão que permeia esse estudo é como o uso de grafos pode melhorar a análise de genealogias no contexto de grandes dados. Para responder essa pergunta, vamos contextualizar. Como que o grafo é usado atualmente na genealogia? Sites como o Ancestry, MyHeritage e Family Search, eles são utilizados há muitos anos, né? E essas estruturas elas são usadas para criar árvores e manter árvores familiares. Também pode ser feito investigações, predisposições a certas doenças, né, baseados em questões de hereditariedade ou genética, estudos de linhagem e evolução também em relação a fatos históricos, resolução de disputas por heranças podem ser verificadas e analisadas com o uso de grafos. E atualmente tecnologias de IA e de machine learning, elas têm procurado a todo tempo obter informações acerca dos relacionamentos ao longo do tempo. Tudo começou com o formato de arquivo GDCOM, que é o acrônimo para Genealogical Data Communication. É um padrão aberto criado em 1984 pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E ele foi utilizado para facilitar o intercâmbio entre as informações genealógicas de diversos sistemas. E o GDCOM ele, viabiliza a integração de informações genealógicas em diversas origens, promovendo uma certa padronização. Por um exemplo prático, ele utiliza basicamente dois tipos de tags, né? Uma de indivíduo e outra de família, como a gente pode ver aqui. Tá? Então isso aqui é um arquivo, e quando é encontrado um header de I, é chamado de indivíduo, e aí são as informações do indivíduo até que se encontra o segundo indivíduo. Embora o formato GDCOM seja utilizado amplamente, né, de uma forma geral, para registrar dados genealógicos e tudo mais, poucos estudos foram encontrados que abordam a integração desses dados na com estruturas de grafos. E isso permitiria análises mais avançadas, né, como problemas de busca eficiente, para ancestralidade ou para descendência, visualização hierárquica e também para identificar padrões familiares. Então, está sendo proposto nesse trabalho um framework. Esse framework ele vai atuar desde a parte de ETL, que é a extração dos dados, né, até a formação dos grafos e análise com os algoritmos, que eu vou apresentar daqui a pouco. Além disso, tem uma terceira fase que não está nessa figura, que tem a ver com análise de performance desses algoritmos. Então aqui em forma de escadinha, a gente sai desde a parte de leitura, faz o pré-processamento dos dados, formato parentesco, depois converte isso em tabela, utilizando data frame pandas, né? Cria-se o grafo com a biblioteca NetworkX. A partir do momento que já tem a tabela criada, é possível salvar esse data frame e também fazer explorações estatísticas. Alguns tipos de análises descritivas podem ser feitas. E uma vez que tem o grafo, né, aí sim vamos aplicar os dois tipos de algoritmos, tanto para visualização como para obtenção de informações. E, como eu já disse, então a gente vai tratar de dois tipos de algoritmos, né? Um para visualização dos dados, do grafo, né, de uma forma geral, e outro para obtenção de informações a respeito do grafo. Então, para os algoritmos de visualização, eu selecionei três tipos. O subgrafo por atributo, que ele tem uma complexidade OV log de V, onde V é o número de vértices
ou seja, o número de pessoas, né? E a ideia é que ele vai segregar o grafo em partes de interesse, formando famílias, por exemplo, né? E conforme o tipo de atributo que a gente pode utilizar, sei lá, por exemplo, sexo, eu posso colocar uma cor diferente para cada um desses nós. Então ele tem uma expressividade visual nesse sentido. O Ego Graph, que já tem uma complexidade OV elevado a K, onde K é o raio ou gerações especificadas, né? Ele vai buscar em largura pelos nós de maior prestígio, de maior influência. Então ele pode ser utilizado para detectar, por exemplo, quem são pessoas chaves dentro de uma família, dentro de uma organização. Ele pode ser utilizado com essa conotação. O algoritmo de coloração de nós, backtracking, ele já tem uma complexidade O, M elevado a V, onde M é o número de cores. A ideia dele é colorir o grafo, os nós do grafo, de tal forma que os nós adjacentes não tenham cores idênticas. E com isso você consegue visualmente detectar gerações de pessoas. Então aqui alguns exemplos, né? Aqui usando, por exemplo, o Echograph por uma pessoa de terceiro nível dentro de influência, né? Dentro de uma árvore genealógica. Então essa pessoa de influência seria o Eitel, e aí tem os caras ligados a ele, essas outras pessoas. E aqui já está sendo tratado, por exemplo, daquela questão de poder colorir um nó de acordo com o sexo do indivíduo. Azul para homem e vermelho para mulher. Já essa outra representação diz respeito à coloração. Então aqui foram divididos o grafo foi dividido em 3 cores, basicamente, para segmentar as gerações. Então a gente consegue, de uma forma visual, detectar as gerações. Já para algoritmos de informação, eu selecionei 4 algoritmos. O primeiro deles, vou falar, é busca de ascendência ou descendência. Ele tem uma complexidade O, V mais E vezes log de V. Lembrando que V é vértice e E é aresta, né? E o que ele vai fazer? Ele vai verificar se existe uma ligação geracional entre as pessoas. Então, dado 2 indivíduos quaisquer, ele vai falar se existe. E se existir, ele vai mostrar qual é o caminho. Já o fluxo máximo é um outro tipo de algoritmo de informação. Ele tem a complexidade O, V vezes E elevado ao quadrado. E ele determina o fluxo máximo de informação ou de recursos que podem ser transitados entre 2 pontos também. Então isso pode ser utilizado, por exemplo, para avaliar questões genéticas, questões de transferência de patrimônio, todo tipo de informação que poderia trafegar de uma forma limitante entre 2 nós, sendo que o limite, no caso, é a nossa conexão, as arestas. Aqui um exemplo, então, eu dei 2 pontos, que são os mesmos 2 de cima, e ele fala, olha, o máximo fluxo que eu consigo transitar é 1, tá? E aí ele dá o caminho também. Ainda em algoritmos de informação, nós temos o de detecção de comunidade. Ele tem a complexidade O, V mais E vezes log de V. E a ideia é identificar subgrupos, que podem ser clãs ou subfamílias, dentro de árvores genealógicas. E aí ele permite segmentar melhor o grafo em comunidades. Isso é bacana, inclusive poderíamos utilizar essas comunidades para poder plotar um subgrafo. E por último, o algoritmo de informação que diz respeito a cálculo de centralidade. Ele tem a complexidade O, V mais E, e ele identifica os indivíduos centrais em uma genealogia. Então, a ideia é você passar o número de graus que você quer que ele investigue, ele vai normalizar isso e vai te trazer o resultado. Então, para esse estudo especificamente, ele fala, olha, o Robert ele tem 18% de influência nesse grupo que eu passei para ele como referência. E para que isso acontecesse, esse framework, foi desenvolvido, né, eu desenvolvi um Jupyter Notebook, que vai estar disponível para vocês olharem, e eu já vou apresentá-lo. Mas ele, então, como eu falei, ele foi estruturado em 3 grandes fases, né? Então a primeira fase é onde a gente vai utilizar, inclusive, o estudo de caso da família Kennedy, que é uma base de dados de acesso livre, né? E essa primeira fase de ETL é desde a leitura do arquivo GDCOM até
a formatação em tabelas Pandas. Na fase 2, o estudo do grafo, mais análise dos algoritmos. Aqui a gente vai realmente criar os grafos no Network X, né, baseado já no Pandas. E a terceira é a experimentação de performance. Então serão submetidas 100 vezes cada um daqueles 5 algoritmos. Depois a gente vai poder olhar os resultados em relação a tempo, né, processamento. O Jupyter está bem estruturado. Então aqui a gente vai ter os grupos, né, fase 1, fase 2 e fase 3. Dentro de cada um desses tem as subdivisões e a legibilidade acaba sendo bastante favorecida. As bibliotecas utilizadas todas foram bibliotecas livres. Uma vez que a gente tenha os dados no Pandas, é possível fazer a estatística descritiva, né? Até para poder verificar se aquela árvore genealógica não apresenta algum tipo de problema, né? Um outro aspecto importante que foi investigado é que 28% das informações em relação à maternidade não estão registradas no arquivo GDCOM. Então isso pode ser um problema, dependendo da análise a ser feita. Agora, mais do que ficar falando, né, vou mostrar o Jupyter aqui na prática. Bom, esse daqui é o Jupyter Notebook, e ele está estruturado na forma de tópicos e subtópicos, e cada um desses tópicos, com essas letras e números, correspondem também aos mesmos tópicos e subtópicos do artigo. Então isso fica mais fácil acompanhar a leitura do artigo junto com o Jupyter Notebook. Na fase 1, então, a gente vai fazer o ETL. O ETL eu utilizei arquivos públicos, aqui tem todos os links dos arquivos que eu encontrei, deve existir outros, né? Mas para esse estudo realmente foi utilizado a família Kennedy, e aí é feito toda a parte de pré-processamento, limpeza de variáveis, limpeza de nome, que pode acontecer. Enfim, a gente converte isso para tabela. E aí eu tenho uma tabela onde eu tenho as informações que realmente vou precisar em algum momento, né? Então, o nome da pessoa, a data de nascimento, data de falecimento, com quem ela é casada, o nome do pai e da mãe, o ID, né, do pai e da mãe. Quando a gente chega na parte de exploração estatística, que a coisa começa a ficar interessante, porque aqui a ideia é, qual é a família mais frequente? Quer dizer, quem tem mais membros na família, né? Qual a pessoa, tem pessoas que casaram mais de uma vez? Então, sim. Então, por exemplo, o elemento 52 casou 2 vezes. Mas a pessoa número menos 1 casou 34. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, o menos 1 é aquela situação de pessoas que são órfãos, ou pelo menos não consta a informação de quem é o pai e ou a mãe na árvore genealógica. Então, eu atribuí um nó menos 1. Então, aqui algumas coisas podem ser verificadas, por exemplo, nomes distintos, né, os primeiros nomes distintos, uma coisa interessante, porque embora tenham 70 pessoas na árvore, apenas 64% dos nomes são realmente distintos, né? Isso mostra aquela questão de o primogênito tem o nome do pai, né? Então algumas análises podem ser feitas e tal, né? Aqui uma coisa interessante também, que acho que vale a pena comentar, é que tanto a distribuição de quantidade de filhos por pai quanto pela mãe bateram, todos os números bateram. Então isso aqui existe uma grande chance de ser o mesmo casal, né? Porque senão não daria essa informação tão precisa assim, inclusive em relação à média, mediana e moda do número de filhos. Bom, aí salva-se o data frame, né? E a gente vai para a etapa 2. Então a fase 2, fase 1 já foi concluída, o ETL já foi feito. Fase 2 é a formação do grafo. E aí a gente começa a utilizar já a biblioteca Network X, tá? Que ela é fantástica e tudo está baseado nessa biblioteca. Então aqui eu crio o grafo, coloco quem são os pais, quem são as mães, verifico se está certo. E aqui eu verifico inclusive que tem várias pessoas que realmente estão como menos 1 em relação ao pai e com a mãe também, que são as informações faltantes. Também faço a criação do grafo de uma forma geral. E em algum momento você pode olhar essa estrutura nodes, como ela é formada. Depois a gente pode visualizar o grafo, né? Então aqui, por exemplo, eu fiz um plot geral com todo mundo, de uma forma sem muito cuidado de colorir e tudo mais, até para poder comparar depois. E aí, uma vez que aplica os algoritmos, as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque aqui a gente ainda está na fase 2. Então aqui já estamos explorando com os algoritmos. Então, por exemplo, eu quero plotar um subgrafo para a família 3 e 5.
Então ele me plotou, e aqui eu já ponho um nome, quer dizer, já fica muito melhor, já tem aqui as conexões, eu já sei que, por exemplo, então aqui a gente pode ver as ligações familiares, Eunice tem todos esses filhos, né? E o Robert é o marido da Eunice, aqui ficou em cima, mas esse Robert aqui não é esse Robert filho, mas esse Robert, ele é pai de Timothy, Mark, Anthony, e a Eunice é a mãe desses caras, né, dessas pessoas. E esse Robert, por exemplo, ele não tem pai nem mãe, tá vendo? Ele está ligado a um desconhecido. Já para o caso do EgoGraph, eu quero pegar uma pessoa central. Então eu passo aqui e falo, eu quero saber dentro da minha estrutura de grafo, qual é o cara mais influente no terceiro nível. Coloração dos nós, né? Aquela questão que eu comentei de os nós adjacentes não terem as mesmas cores. Então aqui esse grafo é exatamente igual ao mesmo de cima, esse verde, só que agora já está com as cores definindo as gerações. Função também de cálculo de centralidade, saber qual é a pessoa mais central. E o fluxo máximo, que utiliza o algoritmo de Edmonds-Karp, e ele vai te passar então o quanto que eu consigo transitar de algum tipo de informação na rede, entre dois nós. E por fim a detecção em comunidades. Bem interessante, como eu tinha mencionado. Então nesse caso aqui eu falo, simplesmente eu passo o grafo e pergunto se eu, e aqui eu fiz uma opção de querer imprimir ou não. Quando quer imprimir eu tiro de dentro dessa estrutura Frozen Set aqui e coloco isso em lista para ficar mais fácil a leitura. Mas enfim, aqui a gente tem as comunidades que ele conseguiu identificar dentro do grupo de 70 pessoas. Então a gente tem aqui 9 comunidades. E por fim a experimentação de performance, que tem bastante código, mas o mais importante aqui é o final de tudo, né? Que é a apresentação dos códigos, dos resultados de tempo, que eu já vou falar. Bom, então voltando, né, para a nossa apresentação, os resultados, né? Por fim, então, estarei apresentando aqui algumas análises. Primeira coisa é tempo de processamento dos 5 algoritmos selecionados, sendo um deles para a parte de coloração, ou seja, de visualização, os demais só de informação. E aí é notório que quando você trata de imprimir algo, se consome muito mais tempo do que simplesmente obter informação. E aí a comparação aqui dos tempos, eu usei uma escala logarítmica, porque do contrário seria impossível plotar essas informações na mesma escala. Aqui interessante que a média global de todos os experimentos, que seriam os 500 experimentos, chegou em praticamente meio segundo, né, para ver como a gente dilui, né, o tempo de algo muito demorado com as outras coisas mais rápidas. E aí nós temos que o cálculo de centralidade foi mais rápido, né? Esse algoritmo é bastante eficiente, e rodou aqui em 24 milésimos de segundo, 0,24. Depois busca de ancestralidade também foi muito rápido, fluxo máximo, idem, né? Detecção de comunidades já foi um pouquinho mais lento, né? Mas isso também tem a ver com as complexidades que a gente já tinha comentado. E aqui é interessante, né? Porque eu estou apresentando aqui a distribuição dos tempos, né, dos experimentos. E o curioso é que a coloração é o que tem maior variabilidade, né? Então a gente observa aqui que o tempo mínimo ficou em torno de 2,100 milissegundos, aproximadamente, até o máximo 4,1, alguma coisa assim. E na média em torno de 2,600 aproximadamente. Mas a variabilidade é bastante grande, né? E isso daí possivelmente é por conta de impressão. Já quando simplesmente são feitos cálculos, a variabilidade acaba sendo bem menor, embora a gente tenha alguns pontos aqui, outliers, né, que estão bem distantes de tudo. E, inclusive, a própria detecção de comunidade também, que é aquela que demora um pouquinho mais, embora ela tenha uma cauda aqui bastante longa, né, e mostra uma assimetria à direita, então, ainda assim, a gente vê que a maior parte da distribuição está em torno de 14 milissegundos ali. E por fim, né, quais são as conclusões que nós podemos tirar desse trabalho? Né? As experimentações realizadas, elas demonstraram realmente uma eficácia, né, da técnica proposta. Então,
E o diferencial, que eu vejo como a principal contribuição, tem a ver com o processo de ETL, que é você pegar os arquivos na fonte realmente, os GDCOM, e fazer integração até chegar em análises de grafo usando o NetworkX. E como trabalho futuro, eu apostaria na adaptação desse framework para gráficos dinâmicos, porque hoje em dia tudo é na velocidade da luz, né? Então isso poderia ser usado para outras questões, especialmente na parte de genética e de medicina. Também para a aplicação de algoritmos mais robustos, né? Que seriam colocar redes neurais, por exemplo, para processar algum tipo de informação. Aqui as referências que foram utilizadas para fazer essa pesquisa. Aqui na referência 30 tem o link do Colab, desse arquivo que eu mostrei para vocês, do experimento. Agora os meus sinceros agradecimentos. Agradeço a professora Lilian Berton, né, e aos docentes da linha de pesquisa de sistemas inteligentes da Unifesp. Muito obrigado por me aceitar como aluno especial. Muito obrigado.